noite, semente das estrelas, né? Continuando o assunto da live passada, muito se fala sobre fonte divina, dimensões, essências estelares, seres estelares, mas muitas vezes as pessoas precisam de uma nova forma de entender o universo. É isso que está acontecendo. A forma antiga de se entender o universo, ela não está mais valendo. Então, para quem alcançou um certo nível de despertar, procura uma nova visão do universo. Aquilo que não seja a mesma mesmice cética ou mesmice dogmática, mas algo que realmente traga uma visão do que é o universo de verdade. Muito se fala da antiga era, do novo tempo que vai vir, do universo vindouro, uma transição a outro nível de globo, a outro nível de consciência. E também muito, o ser humano ele quer muito entender a fonte divina. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero convidar vocês a verem o universo de uma forma diferente, né? Trazendo um pouquinho do conhecimento do universo, do que é esse éon de dias, anterior de eras, o novo universo, o universo vindouro e o universo que está consciente. Eu quero convidar vocês a uma nova forma de ver o universo, a uma forma desapegada de preceitos antigos. Primeiramente, a gente tem que entender que cada partícula do universo é inteligente. Tudo que está no universo é inteligente. Esse café que está nesse copo é inteligente. Esta pinha é inteligente. Esta carta que está nas minhas mãos também é uma carta boa, né? Essa carta que está nas minhas mãos também é inteligente. Tudo é uma forma do universo se manifestar. Dentro do ocultismo, do esoterismo, dentro da compreensão. Então o universo ele é uma constante manifestação. O universo ele está se criando e se cocriando o tempo todo. Então o universo ele só cria. E o universo ele tem uma inteligência tão grande que ele já tem um futuro projetado. Então o futuro ele já existe. É isso que as pessoas têm que entender. Às vezes as pessoas falam assim, não, é ficção científica, viagem para o futuro, viagem para o passado. Não é. Porque o passado ele fica totalmente registrado numa frequência de onda, num anel de realidade. Então, em um bloco de realidade, um anel de realidade, o passado fica inteiramente vivo e registrado. E o futuro, ele ainda não existe, mas ele já foi projetado. Então, são as três camadas desse universo bloco, as três camadas de manifestação do universo. Os termos que vocês ouvem bastante, que hoje a gente está trazendo aqui para discernimento, né? Que é justamente o subconsciente, ele é uma esfera de realidade. O consciente, que é tudo que se manifesta agora, ele é outra esfera de realidade, outro bloco de realidade. E o inconsciente, que é o que ainda não aconteceu, é outro bloco de realidade. Então a gente tem essa constante comunicação dos três pilares. Os três pilares, eles estão se comunicando o tempo todo. Os três pilares de realidade. O subconsciente é tudo aquilo que fica registrado nas coisas. A memória das coisas. Então, por exemplo, um sítio arqueológico, um Planalto de Gizé, ele tem uma memória. Nazca, as linhas de Nazca, ela tem uma memória.
tudo que você toca, tudo que você vê, desperta uma memória em você. E isso é o que a gente chama de subconsciente. O subconsciente é a memória arquivada de todo o universo. Quando a gente ganha a consciência espiritual no primeiro nível, a gente entende que tudo é consciente e subconsciente. Então a gente já passa a entender que a gente está reencarnado aqui porque existe o propósito de elevar alguma coisa nessa dimensão, de trabalhar alguma coisa nessa dimensão. Então você já tem a consciência disso. E existe o inconsciente, que é aquilo que não se manifestou, mas o universo ele já construiu. Porque como que existiria futuro se isso já não estivesse totalmente manifestado? Se essa estrada já não estivesse construída? Como esse carro, esse corpo de consciência, esse veículo de consciência, iria percorrer uma estrada que já não está construída? Então, no universo quântico, existe esse inconsciente. O universo, na sua arquitetura perfeita, ele já construiu o futuro só não foi acessado. Agora, vamos trazer isso para o que a gente chama de consciência estelar. Vamos supor que os seres estelares eles vivem em várias densidades vibratórias. Então você está numa densidade evolutiva. Vamos imaginar a escada de Jacó. Você está numa escada evolutiva que está condizendo com o que sua alma emanou. Atualmente estamos aqui, segundo Einstein, em 4 dimensões, ou passando o conceito de explicação tempo, espaço e matéria, 3 dimensões. Mas por quê? A alma, ela escolheu essa faixa de manifestação. Então foi escolhido. A alma, ela escolheu essa faixa de vibração, essa faixa de densidade. Então você está vivenciando exatamente o que a sua alma vibrou. Antes de você nascer, a sua alma emanou um tipo de consciência. Esse tipo de consciência, ele combinou com essa realidade, com essa faixa, que é uma faixa que a gente ainda acredita no tempo, que a gente acredita que o universo ele tem uma fonte só específica, uma crença só específica. É a faixa dessa realidade. É uma realidade onde os seres daqui ainda não chegaram num consenso, do que é evolução. Os seres dessa realidade, eles não chegaram num consenso ainda do que é evolução, do que é crença, do que é ciência, do que é espiritualidade. Por isso que a gente fala exilados estelares. Porque as almas das estrelas que vieram para cá estavam condizendo com o momento de confusão. Era um momento de confusão ideológica. Então você que estava lá com a sua alma em Órion, em Capela, em Sírios, em algum momento você teve uma confusão ideológica. Você não sabia mais, você não tinha uma ideia exata mais de que você iria a uma dimensão superior. Você pode ter se apegado a algumas coisas. Se apegado a algum tipo de poder, se apegado a algum tipo de domínio. Então o que aconteceu? O universo jogou você na faixa do apego, matéria, ego, que é essa faixa vibratória dessa realidade. Aqui as coisas ainda são como matéria, aquilo que você pode tocar. Eu posso tocar essa pinha e falar, essa pinha é minha. Já numa dimensão superior, nada é meu, mas eu pertenço ao todo. Olhem a diferença. Aqui você precisa pegar alguma coisa e falar, isso é meu. Mas em uma dimensão superior estelar, não tem isso é meu. Você já é co-criador, você já faz parte. O todo é você e você é o todo. Aqui não. Aqui você pega a pinha. Numa dimensão superior,
você já é a pinha e a pinha é você. O ser desperto é a pinha e a pinha é o ser desperto. Então você já está totalmente conectado e alinhado ao universo, né? Eu não sei se as pessoas estão conseguindo acompanhar, né? O que eu estou querendo dizer é que não existe uma ciência definitiva do tempo, mas também não existe o conceito de morte, não existe o conceito de fim. Tudo se transforma. Como já diria um sábio monge, você nunca viu nada morrer. Você já só viu a energia mudar de frequência. Então tudo se transforma. E tudo que ocorre é que dentro desse universo bloco de várias realidades, universo que tem várias e várias realidades, você manifestou o tempo numa realidade específica que você chama de agora. Então você está manifestando a consciência no que existe um senso comum dos seres aqui dessa realidade, dos seres do sistema aqui da Terra. E nesse senso dimensional comum, os seres entenderam que esse é o momento agora. Mas quando você está uma vibração acima, uma vibração de dimensão superior, automaticamente o tempo não irá existir para você. Então você pode automaticamente, se você é de uma dimensão superior, se manifestar em qualquer faixa temporal e de espaço. Então se existe uma dimensão superior, essa é essa linha de cima. Isso aqui é os anéis de realidade que a gente está vivendo, manifestação, presente, passado e futuro. Se está uma vibração dimensional acima, você não só pode viajar no tempo, mas você também no espaço. Então você vai manifestar o espaço e tempo de qualquer situação dentro dessa realidade inferior. Quando então um ser de uma dimensão superior, ele pode apenas visitar e dar uma sugestão de evolução para essa realidade, como existiu nos mestres, nos avatares que estavam num outro tipo de consciência, a consciência cósmica, a consciência crística que vem de Krishna, de Cristo. Então, eles já estavam num outro patamar dimensional, mas eles manifestaram numa realidade do tempo aqui, para esses seres que estão nessa realidade meio bagunçada, entenderem o que é buscar uma outra dimensão. Então, todo o trabalho de ocultismo, ele vai para essa dimensão. E essa é a live do Entendendo o Universo. Então, o nosso trabalho do mapa de origem estelar, do mapa de reencarnações passadas, é justamente um trabalho para que a pessoa entenda a missão original, para que a pessoa volte ao estado original. Eu diria que o mapa de origem estelar que a gente faz, ou o mapa de reencarnações passadas que a gente faz, é para a pessoa resgatar a missão original e viver em maior harmonia com as dimensões superiores. Porque é muito mais fácil você materializar de uma dimensão superior, de um propósito original, do que da confusão ideológica da Terra. Por isso que é feita análise técnica, vibracional, espiritual e etérea. Então, é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam quando vocês saírem dessa live, saírem desse conteúdo, é que o universo são blocos de realidade que sempre vão existir e que já existem. Então o futuro já existe. Já existem os blocos de realidade do futuro. E o que conecta o presente, o passado e o futuro é justamente aquilo que vocês ouvem por cima, mas que eu vou trazer aqui. Essa palavrinha-chave, emaranhamento quântico. Então não é um nome que a gente dá para a fonte. O universo, agora para fechar a live com chave de ouro, o universo é uma única mente inteligente, que já tem o futuro pronto e o passado sempre existindo, na faixa subconsciente. Então o universo ele é uma única mente. O universo ele existe, sempre existiu e sempre existirá. E toda a energia e alma que está presente nele. Então, o universo é essa fonte que sempre cria.
Então você não define, ela só existe e se transforma. Não é algo que você está buscando, uma salvação que você está buscando. É algo que você está buscando se harmonizar, é um novo grau de consciência que você está buscando alcançar. Um novo grau de consciência científica e espiritual, para você alinhar com os propósitos daqui. Você só está buscando se entender melhor com a fonte, com os acontecimentos, com as memórias, o que a gente chama de registro acástico, com as memórias que a fonte guardou. A gente está se harmonizando com essa fonte. Então a fonte do universo, ela é um emaranhamento científico e espiritual. E você só está buscando a ressonância perfeita de uma nova consciência. Quando você alcança essa nova consciência, você não precisa mais ter medo do antigo. Você não carrega a culpa religiosa, a adoração religiosa, o medo religioso. Você adota uma nova postura, onde você entende que, como co-criador do universo, você é a fonte do universo em ação. Então você entende que você constrói uma nova realidade e um novo universo. Está em suas mãos construir a nova realidade e o novo universo. E desse universo do futuro inconsciente já construído, a pergunta que se faz: o que você quer materializar? Então eu vou encerrar essa live, essa primeira live aqui. Namastê, gratidão.